O sol da manhã entrava pela janela da minha cozinha, aquecendo o pequeno vaso de manjericão que comprei na semana em que me mudei. A luz aqui era diferente da Virgínia, mais nítida, mais afiada, como se estivesse tentando provar algo. Eu estava na metade da minha primeira xícara de café quando o celular vibrou na bancada. O visor acendeu com um número que eu não via há meses. Por um instante, pensei em deixar a ligação cair na caixa postal, mas o hábito é teimoso. Deslizei o dedo para atender. Patrícia. A voz da minha mãe cortou a linha, sem cumprimentos. Precisamos que você venha para casa no mês que vem. O casamento da Luísa é em 3 semanas, e é importante que você esteja lá. Coloquei a xícara na bancada devagar. Por quê? Ela soltou uma risada curta e incrédula, como se eu tivesse perguntado por que o ar é necessário. Os pais do noivo dela são muito tradicionais. Para eles, a família é tudo. Eles precisam ver que somos uma frente unida, uma família perfeita. As palavras família perfeita ecoaram na minha cabeça como uma piada de mau gosto. Eu não vou. O silêncio que se seguiu foi tão cortante que quase pude senti-lo. Você é a irmã dela, a voz dela se apertou. Você não pode simplesmente. Posso. E vou. A voz dela baixou, do jeito que sempre fazia antes de começar a bronca. Se você não aparecer, vai se arrepender. 8 meses de distância nos separavam como uma parede. Encostei-me à bancada, olhando para o céu matinal além da minha sacada. Passei quase um ano morando do outro lado do país sem que você notasse. Por que começar a se importar agora? O fôlego dela foi rápido, quase assustado. Do que você está falando? Deixei a pergunta pairar no ar, a verdade não dita pesando entre nós. Aproveite o casamento, mãe. Antes que ela pudesse responder, encerrei a chamada, com o dedo firme na tela. Por um momento, o apartamento ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira. Peguei o café novamente, mas ele já tinha esfriado. Provavelmente, eles já estavam comentando sobre como eu era ingrata. Virei o celular com a tela para baixo, sentindo o calor do sol na minha mão, e me lembrei do último dia em que deixei tudo para trás. 8 meses antes, meu antigo apartamento parecia o resultado de uma liquidação. Caixas empilhadas em torres irregulares, o sofá meio coberto por cobertores dobrados, a cozinha vazia exceto pela cafeteira da qual eu me recusava a me separar. Daniel estava ajoelhado, colocando livros numa caixa, enquanto Clara prendia com fita adesiva que estava marcada como cozinha. Você está fazendo isso de verdade, Clara disse, com a voz carregada de orgulho e descrença. De verdade, confirmei, empurrando outro suéter para dentro de um saco a vácuo. Ambos sabiam porque eu não tinha contado aos meus pais. Eu não precisava de mais um espetáculo de falsa preocupação antes que eles desviassem a conversa para Luísa, como tinham feito durante toda a minha vida. Lembrei-me de ter 8 anos, em pé à mesa de jantar com minha fita azul da Feira de Ciências do Estado. Eu tinha construído um modelo de vulcão que não apenas cuspia espuma de bicarbonato, ele replicava padrões reais de atividade vulcânica. Meu professor ligou para casa, disse que era excepcional. Meus pais mal olharam para a fita antes de começar a se derreter em elogios pela apresentação do coral de Luísa, onde ela tinha sido uma das 12 sopranos. Aos 12, eu estava na lista de honra em todos os semestres. Ninguém mencionava isso no jantar. Um mês depois, quando o time de vôlei de Luísa chegou às regionais, meu pai comprou uma churrasqueira nova e deu uma festa para a vizinhança inteira. Quando fiz 18 anos, pensei que a faculdade seria o meu momento. Em vez disso, eles me sentaram e explicaram a realidade financeira. Já tinham gasto fundo de educação na universidade particular da Luísa. Eu teria que me virar sozinha. E foi o que eu fiz: uma bolsa integral em ciência da computação, 2 empregos de meio período para cobrir tudo o que a bolsa não cobria. Verões em apartamentos apertados com colegas de quarto que se tornaram mais família do que meu próprio sangue. Os convites para o Natal e o Dia de Ação de Graças pararam de chegar. Meu celular só vibrava no meu aniversário, sempre com a mesma mensagem seca e impessoal. Eu não os procurei. Não pedi nada.
E ali, naquele apartamento meio empacotado, com Daniel e Clara, percebi que nunca mais voltaria a ser a pessoa que esperava que eles me notassem. No dia em que saí da Virgínia, fechei aquela porta para sempre e abri uma a mais de 1.000 quilômetros de distância. A primeira manhã em Portland, acordei com o som da chuva na janela. Não era aquela chuva pesada e castigadora da Virgínia, mas um ritmo suave e constante que parecia quase uma boas-vindas. Meu apartamento não era grande coisa, um quarto, armários antigos, e uma sala de estar pequena, só o suficiente para um sofá e uma escrivaninha. Mas quando saí para a sacada, a vista compensava tudo. Montanhas ao longe, picos ainda com neve, emolduradas por um horizonte que parecia ao mesmo tempo vibrante e tranquilo. O trabalho valia a mudança. Uma empresa de tecnologia de médio porte onde minhas ideias importavam, e ninguém me tratava como se eu tivesse sorte por estar ali. Minha equipe era colaborativa, sem aquela tensão de competição constante que eu tinha me acostumado em empregos anteriores. Até minha gerente, Mariane, falava comigo não para me microgerenciar, mas para ter certeza de que eu tinha o que precisava para ter sucesso. O melhor de tudo: ninguém ali conhecia minha família. Nenhuma pergunta estranha sobre planos para feriados, nenhum olhar de lado quando eu admitia que não os via há anos. Minha ausência na vida deles era completa, e eu planejava que continuasse assim. A única exceção era a vovó Foster. Todo domingo, pontualmente, eu via o nome dela brilhar na tela. Ela nunca perguntava por que eu tinha ido embora. Nunca tentava me convencer a voltar. Em vez disso, ela celebrava cada pequena vitória, meu primeiro projeto, a caminhada que fiz no fim de semana, até mesmo o vasinho de manjericão na minha sacada. É lindo, Patty, ela dizia, a voz quente pelo telefone. Você está construindo algo para si mesma. Tenho muito orgulho de você. As palavras dela sempre chegavam a um lugar profundo, num espaço que anos de indiferença tinham tentado esvaziar. Eu nunca disse a ela o quanto precisava daquelas palavras. Acho que ela já sabia. 8 meses depois, a rotina da minha nova vida já estava estabelecida. Café da manhã com vista para as montanhas. Um trabalho que me desafiava, mas não me consumia. Fins de semana tranquilos onde meu celular permanecia silenciosamente abençoado. Eu pensava que tinha construído algo intocável. E então, em uma terça-feira de manhã, a voz da minha mãe quebrou tudo. 2 dias após aquela primeira ligação, meu telefone acendeu de novo com o número dela. Pensei em ignorar, mas uma parte de mim queria ver até onde ela iria dessa vez. Patrícia, ela começou, com a voz rígida. Não sei o que deu em você, mas precisa pensar na sua família. Esse casamento é importante. As pessoas vão notar se você não estiver lá. Eu não vou, disse, mantendo minha voz firme. Ela soltou uma lufada de ar. Você está cometendo um erro do qual vai se arrepender. O noivo da Luísa vem de uma família respeitada. Eles esperam que todos estejam lá, parecendo unidos. Não é só sobre você, mãe, falei devagar. Estou morando em Oregon há 8 meses. Você sequer sabia disso? O silêncio se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Quando ela finalmente falou, a voz estava mais dura e quebradiça. Do que você está falando? Você se mudou para o outro lado do país sem nos avisar? Sim. E você não notou. Isso deveria dizer tudo. O resto da ligação foi um ciclo familiar, culpa por abandonar a família, ameaças veladas sobre não ser bem-vinda de volta, e uma tentativa fraca de suborno. Nós pagamos sua passagem se você vier. Desliguei antes que ela pudesse começar a chorar. Horas depois, meu celular já estava explodindo de mensagens. Meu pai, com suas ordens curtas, ligue para sua mãe. Minha mãe, com parágrafos longos cheios de chantagem emocional. E Luísa, com um sinto sua falta, Patty. Faz muito tempo. Por um segundo, eu quase acreditei nela. Então veio a próxima linha, significaria muito para mim ter você aqui. Meus sogros querem conhecer a todos. Lá estava.
Meu papel reduzido a um acessório na performance de família perfeita dela. Bloqueei o número sem responder. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que deveria, mas ainda era melhor do que o barulho que eles traziam. Pensei que aquilo seria o fim, até que a vovó me ligou. Quando vi o nome dela na tela, atendi antes do segundo toque. Oi, querida, ela disse, a voz tão morna quanto o sol na minha sacada. Como está minha garota de Oregon? Estou bem, vovó. Apenas lidando com algumas ligações, eu disse com cautela. Ela deu uma risada suave. Eu sei. Seus pais me pediram para ligar. Acham que posso colocar um pouco de juízo na sua cabeça. Eu me encolhi, preparando-me para o sermão. Mas então ela disse, eu disse a eles que não vou te pressionar. Você é adulta. Toma suas próprias decisões. O alívio relaxou algo no meu peito. Obrigada. Houve uma pausa. Daquelas que parecem que ela está escolhendo as palavras com cuidado. Patrícia, eu venho observando essa dinâmica familiar há anos. Vi como seu pai trata você em comparação com a Luísa. Tentei, e Deus sabe como tentei, fazê-lo enxergar. Ele não quer ouvir. Diz que estou imaginando coisas. A voz dela tremeu, e por um momento pude ouvir o peso que ela carregava, sendo a única disposta a reconhecer a verdade. Sei que você foi machucada, ela continuou. Mas quero que entenda uma coisa. Você não está errada por manter sua distância. Não está errada por dizer não. O que você está fazendo, está quebrando um ciclo que existe há mais tempo do que você. Engoli em seco, olhando para as montanhas ao longe. Não é fácil. Não, ela concordou. Mas é necessário, e tenho orgulho de você por isso. Orgulho da vida que você está construindo, da independência pela qual você lutou. Isso exige força. As palavras dela tocaram uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Você sempre esteve do meu lado, eu disse baixinho. E sempre estarei, ela respondeu sem hesitar. Você é minha neta. E isso deveria significar algo. Conversamos por mais meia hora sobre meu trabalho, o manjericão na minha sacada e a nova trilha que eu tinha descoberto. Em nenhum momento ela mencionou o casamento novamente. Quando desligamos, fiquei sentada por um bom tempo, com o celular na mão, pensando em como era raro ser compreendida sem ter que se explicar. A próxima vez que meu telefone tocou, não era a voz dela que eu ouvi. Mas foi a voz dela que me contou o que aconteceu depois do casamento. A ligação veio na noite seguinte ao casamento. Eu estava encolhida no sofá, com um cobertor e uma taça de vinho, quando a voz da vovó veio, calma e intencional. Bom, ela começou, sua ausência não passou despercebida. Encostei-me, pronta para a história. O que aconteceu? Eles tentaram te encobrir no início, ela disse. Contaram para a família do noivo que você estava doente. Depois, disseram que você tinha que trabalhar. E na recepção, a história mudou de novo, você estava viajando a negócios. Eu podia imaginar a cena perfeitamente, meus pais trocando desculpas dependendo de quem estava ouvindo. Todas elas igualmente não convincentes. E eles acreditaram. Nem uma palavra, a vovó disse com uma risada seca. Um dos seus primos estava conversando com a mãe do noivo no jantar e deixou escapar que você tinha saído da Virgínia há meses, e que ninguém na família tinha muito contato com você. A mulher fez mais algumas perguntas e, na hora da sobremesa, ela já tinha ouvido o suficiente para saber que algo estava errado. Imaginei a cena, os novos sogros de Luísa, rostos educados, mas olhos afiados, juntando as peças. Eles perceberam o favoritismo, perguntei. Ah, eles perceberam, ela disse. E não gostaram nem um pouco. Houve uma conversa antes da noite acabar, perguntas diretas sobre por que eles nunca tinham te conhecido, porque a Luísa parecia ser a única filha que importava. Seus pais ficaram na defensiva. E, bem, o clima mudou. Todos sentiram. Imaginei Luísa em seu vestido branco, sorrindo de forma forçada, procurando reforços que não viriam. Meus pais com seus sorrisos tensos e frágeis,
os pais da noiva observando, avaliando, julgando. Uma sensação de calor lento se espalhou por mim. Não era exatamente alegria, mas a satisfação sólida de saber que a verdade havia escapado do controle deles. Eu não tinha levantado a voz. Nem sequer pisado na sala. E, ainda assim, a imagem perfeita deles tinha rachado. Parece que foi um dia movimentado, eu disse, com um canto da boca se curvando. Essa é uma forma de dizer, a vovó respondeu. E algo me diz que ainda não acabou. Ela estava certa. Os dias seguintes ficariam muito mais barulhentos. A primeira mensagem veio na manhã seguinte. O nome de Luísa piscando na tela. Você me fez passar vergonha na frente dos pais dele. Eles estão questionando tudo agora. Você percebe o que fez? Apaguei sem responder. Mas mais mensagens seguiram, acusações, chantagens, até um apelo fraco para consertar isso juntas. No terceiro dia, meus pais se juntaram. Minha mãe enviou parágrafos sobre lealdade à família. Meu pai, rajadas curtas de irritação. Tudo permaneceu sem resposta. Era estranho como o pânico deles tinha mudado rapidamente de manter as aparências para me transformar no bode expiatório, como se a minha ausência, e não os anos de favoritismo descarado, tivessem causado as rachaduras que todos podiam ver agora. No final da semana, eu já tinha tido o suficiente. Mudei meu número, enviando novo apenas para pessoas em quem confiava, e atualizei os filtros do meu e-mail para pegar qualquer coisa com os nomes deles. Fui ainda mais longe, apaguei meu endereço de todas as listas online que pude encontrar. Bloqueei minhas redes sociais até que fossem apenas um perfil fechado. Com isso feito, o barulho finalmente parou. No lugar dele, havia silêncio. O tipo de silêncio que eu podia respirar. Dediquei toda a minha energia ao trabalho, aceitando projetos extras e me voluntariando para tarefas que tornariam meu portfólio mais forte. 3 meses depois, sentei-me em frente à minha gerente enquanto ela deslizava um novo contrato para mim. Um aumento significativo suficiente para mudar meus objetivos de um dia para em breve. Assinei com as mãos firmes, já calculando os números na minha cabeça. Cada dólar extra ia para a poupança. Cortei gastos onde podia, não por necessidade, mas por foco. Eu não estava apenas trabalhando para ter segurança financeira, estava construindo algo tangível, um espaço que seria meu em todos os sentidos. No final do ano, eu estava pronta para tornar isso real. Comecei a procurar uma casa. 1 ano depois de ter saído da Virgínia de vez, eu estava parada na varanda de uma pequena casa de estilo artesanal, com as chaves quentes na palma da minha mão. O ar da primavera trazia o perfume de lilazes floridos do jardim lateral. E pela primeira vez na minha vida, o espaço à minha frente não era emprestado ou temporário. Era meu. 3 quartos, uma cozinha com espaço suficiente para cozinhar de verdade, e um jardim que recebia o sol da manhã. Eu tinha escolhido cada detalhe com cuidado, não apenas por praticidade, mas pela promessa silenciosa que ele guardava. Ninguém tinha o poder de tirar aquilo de mim. Não havia título compartilhado, nem fiador, nem lembrança sussurrada de quem tinha me ajudado a chegar ali. A escritura tinha apenas o meu nome. Lá dentro, os cômodos ainda estavam vazios, o eco dos meus passos me seguindo de um lugar para o outro. Não tive pressa em enchê-los. Essa casa não era sobre aparências. Era sobre construir um lugar que parecesse seguro, um lugar que eu pudesse escolher abrir para as pessoas certas. Imaginei Daniel e Clara rindo na mesa de jantar. A vovó sentada na sala ensolarada com uma xícara de chá. Imaginei fins de semana em que o único som seria o vento nas árvores do jardim. Nenhum telefonema quebrando a paz. Naquela noite, dormi em um colchão na sala, com as janelas abertas para o ar fresco. Acordei antes do nascer do sol e observei a luz se mover pelas paredes, tocando cada canto como se pertencesse ali. Eu sabia exatamente quem eu queria que visse essa casa primeiro. A vovó chegou em uma tarde de sexta-feira, saindo do táxi com sua pequena mala e um sorriso que alcançava os olhos. Ela parou na varanda, absorvendo a casa.
É linda, Patrícia, ela disse, e o orgulho na voz dela foi o suficiente para apertar minha garganta. Passamos a primeira noite na cozinha, cozinhando lado a lado. Ela picava ervas enquanto eu mexia uma panela de sopa, o ar se enchendo com o cheiro de alho e alecrim. Depois, levamos nossas tigelas para a varanda e comemos enquanto o céu ficava dourado. O jardim estava em silêncio, exceto pelo farfalhar das folhas. Na manhã seguinte, andamos pelo jardim juntas, a mão dela tocando a lavanda e a hortelã. Você fez algo aqui, ela disse suavemente. Não apenas uma casa, mas uma vida. Naquela noite, sentadas na sala com xícaras de chá, ela falou sobre minha infância, sobre como tinha tentado me encorajar sem ferir o orgulho dos meus pais, como ela me enviava discretamente links de bolsas de estudo e ligava apenas para perguntar sobre meu dia. Eu queria ter feito mais, ela admitiu. Você fez o suficiente, eu disse a ela. Mais do que qualquer outra pessoa. Ela me olhou por um longo momento antes de dizer, você escolheu a paz, Patrícia. Poderia ter corrido atrás da aprovação deles para sempre, mas não o fez. Nunca tive tanto orgulho de você. Quando ela partiu no domingo à tarde, fiquei na varanda, observando o táxi se afastar. A casa atrás de mim, mais quente por tê-la ali. E eu soube exatamente onde estava a linha entre a família em que nasci e a família que eu manteria. Após a visita da vovó, a casa parecia diferente, não vazia, mas estabelecida, como se a presença dela tivesse ancorado algo em suas paredes. Voltei facilmente para a minha rotina, manhãs com café no jardim. Dias cheios de trabalho que me desafiavam sem me consumir. Noites com amigos que apareciam porque queriam, não porque tinham que. O silêncio não era mais algo que eu protegia por medo de ser quebrado. Ele era meu, tecido na trama da vida que eu tinha construído. Às vezes, quando eu estava sozinha na cozinha ou andando pelo jardim no crepúsculo, me perguntava como as coisas poderiam ter sido se meus pais tivessem me tratado de forma diferente, se eles tivessem me visto, me valorizado, me feito sentir que eu pertencia. Mas o pensamento nunca durava muito. A verdade era que a negligência deles tinha me forçado a crescer de maneiras que o conforto jamais teria feito. Eu tinha uma carreira da qual me orgulhava, amizades construídas na confiança e uma casa que era inteiramente minha. Eu tinha a liberdade de escolher quem atravessaria meu portal e quem ficaria do lado de fora. E, o mais importante, eu tinha mantido o único laço familiar que valia a pena segurar, a única pessoa que havia provado que o amor não precisa ser barulhento para ser real. Eu não precisava de nada do resto deles, nem da aprovação, nem das desculpas, nem das explicações. Minha vida estava completa sem isso. Fechei a porta naquela noite, sabendo que ela ficaria assim. Obrigada por ouvir a história de Patrícia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.